Nobres irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz da fonte criadora, Deus, daquele que foi e é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, Jesus, o Rabi da Galileia, esteja também conosco, nessa noite agradável, como da nossa mãe maior, Maria, a rosa mística de Nazaré. E nessa terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025, a primeira exposição evangélica do ano de 2025, nas terças-feiras, como bem disse o irmão, possamos traçar alguns objetivos acerca do capítulo 20, a qual nos foi convidado na noite de hoje a que abordarmos junto com os senhores e as senhoras, junto aos queridos amigos espirituais que aqui também estão, que também desejamos uma boa noite aos irmãos que nos acompanham pelas minhas mídias sociais, seja pela página do Facebook, como também do canal do YouTube, sejam bem-vindos. E assim, vamos trabalhando com a obra de José Carlos de Luca, médico Jesus. Esse capítulo 20 esvazia a xícara, não só nesse capítulo, mas também outros. José Carlos de Luca vai trazer nas palavras, nesses títulos, fazer uma analogia com o nosso dia a dia, que essas palavras podem traduzir-se na nossa oportunidade reencarnatória, sim, o desafio que cabe a cada um de nós desenvolvermos na nossa atual encarnação, importantíssima nesse momento final de provas e expiações, a qual todos nós estamos nos desafiando, moralmente falando, intelectualmente, são as duas asas da nossa evolução eterna de espírito. E temos algumas palavras-chave que eu convido-os para que também façam aí os seus discernimentos. Se nos próximos slides nós as encontraremos de forma direta ou indireta. Algumas, obviamente, não tão desejáveis, mas que são ainda presentes em nós, seres encarnados, em final de provas e expiações, que é o estágio final, o segundo nível de um grau evolutivo de um orbe, a qual nós estamos buscando findar com os nossos esforços individuais. Quais sejam essas palavras? Paciência, inveja, rancor, preconceitos, desamor, animosidade. Mas também temos aquelas que nos trazem esperança, que fazem com que nós sejamos os artífices da construção de um mundo de regeneração que todos nós, sem exceção, com certeza absoluta, queremos habitar. Nós, os atualmente encarnados, os que virão por meio das sucessivas reencarnações, os nossos descendentes esses também os seremos, se o mérito para isso tivermos, a reencarnarmos no próximo estágio evolutivo, que é o terceiro nível de regeneração, a qual Emmanuel, mentor, que foi mentor espiritual de Chico Xavier, ali nos seus 92 anos de vida física, até o ano de 2002, quando Chico Xavier desencarnou, veio nos auxiliar sobre esses alicerces, que é a palavra fé, a serenidade, a alegria, a paz, o amor e também a cura. A autocura e curarmos os que estão ao nosso redor, com o nosso bem agir, acima de tudo. Não são palavras que sim, podemos depender que iremos encontrá-las e assim reformulemos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. É um convite que os expositores evangélicos que, por exemplo, aqui no Meia Luz, ônibus, aqui vem empreender a cada um de nós, sempre saiamos melhores do que quando aqui adentramos. Olha que convite, nesse início de 2025, é assim que nós temos que pensar, virou a chave, virou o ano, 365 dias, quais são os meus novos objetivos existenciais? Moralmente, intelectualmente, não podemos ser o mesmo, não é isso que os nossos mentores individuais querem, tampouco Jesus, Deus, Maria, José, a cúpula espiritual do planeta Terra, Ismael, o governador da nossa pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a cúpula espiritual aqui em Meia Luz, enfim. Então não desafiou a cada um de nós, nós podemos. Esse é o convite que o capítulo 20 vai nos trazer. E vejamos que a xícara e o seu conteúdo. O que podemos entender dessas duas palavras, desse título, trazendo para os nossos dias atuais? Corpo físico, material, perecível, transitório, a qual nós tantos já ocupamos o pretérito por meio das sucessivas reencarnações, nessa ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, porque foi isso que o Cristo nos disse, que existe
e jamais haveríamos de duvidar, basta que olhemos, divisemos o céu estrelado, e ali possamos divisar a obra da fonte criadora de Deus. Mas também temos na doutrina dos Espíritos, como bem disse o irmão, convidando-nos a partir de fevereiro a estarmos aqui, nos vinculando aos cursos da casa. Remetamos a Kardec, nas edições da Revista Espírita, a partir de 1868, quando lá ele tinha contato com irmãos espirituais de Júpiter, Mozart, Zoroastro e tantos mais, mostrando que sim, é possível que nosso espírito imortal possa ascender com os nossos esforços evolutivos em cada encarnação. Esforço individual, intransferível. Vejamos que o conteúdo são todas as experiências, reaprendizados que vamos adquirindo ao longo de nossa vida. Algumas vezes errando, outras acertando. Dizem os Espíritos, é imprescindível que façamos o bem. Não basta não fazer mal. É necessário que construamos um mundo melhor para cada um de nós. Então, essas experiências, essa bagagem que nós vamos adquirindo por meio das sucessivas encarnações, José Carlos de Luca vem nos orientar que elas são multiplicativas ou, digamos, somativas, tanto do lado benéfico quanto para os erros que nós cometemos e teremos que ressarcirmos. Porque disse o Cristo: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que bom que o seja. Isso nos dá a esperança de que quanto mais nós nos esforçarmos, ainda que o mundo apresente-se muito negativo, muitas características pesadas, psicosfera espiritual, energética, mas não nos preocupemos com o exterior, e sim com o nosso interior, de baixo para cima, de dentro para fora, abandonando o homem velho na construção do homem novo, para que enfim esvaziemos esse conteúdo que cabe a cada um de nós, transmutarmos e renovarmos, para que tenhamos sempre dias melhores em nossas vidas. Falemos um pouco do corpo físico, o corpo material. Estamos na terceira dimensão, a matéria, mundo, a constituição física é um instrumento ao qual o Espírito utiliza-se para a sua evolução. Não temos dúvida disso. E como podemos dar valor para a nossa atual encarnação? É isso também que os Espíritos vêm nos dizer. Nós que estamos trabalhando nas diversas atividades que a Casa Espírita vem a nos oferecer, em muitas mensagens, é isso que eles vêm nos convidar a fazer uma avaliação de como nós estamos cuidando do que é um instrumento para o nosso livramento, para a nossa ascendência espiritual. Consumo de alimentos saudáveis, não tenhamos dúvida. Quem de nós não sabe que assim tem que ser? Ingerir líquido em grande quantidade diariamente, prática de atividades físicas, para que estejamos fortalecendo a nossa musculatura e evitando doenças que não estejam em nossas programações encarnatórias, porque normalmente nós pensamos isso. Qualquer coisa que nos acomete, não, isso estava na minha programação encarnatória, antes de eu encarnar eu sabia que eu ia passar por isso, porque sim, eu pedi para passar, para que eu apague as arestas negativas das encarnações anteriores. É isso que normalmente nós esperamos, ou divisamos, pensamos, mas nem tudo nós podemos atrelar dessa forma. Qual está sendo o nosso comportamento no dia a dia com o nosso corpo material? Exemplo, leituras edificantes, o convite aos cursos aqui do Meia Luz, interação com atividades sociais, vincularmos a obras sociais que ajudem os nossos semelhantes. Quantos que estão em situações piores do que a nossa? E temos ou não condições, ainda que muitas vezes mínimas, a ajudarmos esses irmãos e irmãs, preenchendo o nosso coração espiritual acima de tudo. O convite que nós temos que fazer a cada um dia que passa no nosso livramento, dormir o tempo suficiente e a própria recomposição energética. Eu acredito que a maioria de nós aqui sabemos que quem repousa durante a madrugada dos 7 dias da semana é o corpo físico, não o espírito. Jamais o espírito também fica de 6 a 8 horas do lado do corpo na inércia. Não é isso que nós aprendemos com a codificação kardeciana. Muito pelo contrário, variamente as suas afinidades do passado, do presente ou de ambas ali estão sendo atreladas. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que direi com quem
tu possais estar acompanhados espiritualmente. Olha aí o orar e vigiar que Jesus nos convida. Olha aí a reforma íntima tão importante que empreendamos para ajudarmos, ajudando o nosso próximo. Passemos agora algumas características do conteúdo. É tudo aquilo que pode ser proveitoso ou não ao nosso corpo físico e principalmente ao nosso espírito imortal. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, que nos trouxe, a partir de 18 de abril de 1857, a obra O Livro dos Espíritos, com as suas aproximadas 1018 perguntas e respostas, além de 197 subperguntas e subrespostas, totalizando assim 1215 perguntas e respostas para o nosso conhecimento, é a porta de abertura para os estudos da casa, fazendo com que nós conheçamos o que pode fazer com que nós expandamos a nossa consciência, agindo mais em prol do bem. É isso que os nossos mentores individuais desejam de cada um de nós. Sempre estão nos incluindo, jamais eles nos desamparam. Mas qual é a receptividade, qual é a afinidade que eu estou empreendendo, proporcionando ao meu mentor ou aos meus mentores individuais? Como me disse aqui, a disciplidade na tarefa do bem, desapego das coisas materiais, transitórias, perecíveis, não que não tenhamos que utilizá-las. Quem aqui consegue estar reencarnado, evoluindo espiritualmente e não utilizar os meios materiais de um mundo tridimensional para que acenda na sua caminhada evolutiva? Então, sim, que utilizemos, que almejemos em maior quantidade, por que não? Mas redistribuamos aos que precisam também desses recursos, para que assim preenchamos as nossas almas imortais e tragamos essa fidelidade ao Evangelho, que aqui nos vem o tópico a também nos convidarmos a essa reflexão. Fidelidade a Jesus, a Kardec, a Maria de Nazaré e tantos outros, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, os que vieram com as obras complementares auxiliar-nos na nossa compreensão. Quantas ferramentas nós temos atualmente para que evoluamos? As redes sociais, no nosso dia a dia, basta pisar do portão para fora, ou se quisermos avaliarmos dentro do nosso ambiente familiar. E dessa forma, nós temos essas oportunidades além de dentro de casa, porque sim, é importante que saibamos, queridos irmãos, que no nosso ambiente familiar, quem daqui não tem as suas afinidades, mas tem aqueles que não são afins. E aí pergunta assim, mas o que eu fiz para esse ser do passado, ou ele fez para mim, que não bate? Olha o grande desafio que Deus coloca à nossa frente no final de provas e expiações, para que assim aparemos essas arestas do que ficou pendente, e agora Deus quer que nós nos reconstruamos, nos auxiliemos e caminhemos para frente, quem sabe no novo mundo de regeneração que desenhar-se-á nas próximas décadas, nos próximos séculos, como bem disse Emmanuel nas obras por meio de Francisco Cândido Xavier. Sentir prazer em servir, não à obrigatoriedade, mas sim ao prazer de fazer o bem, preencher-se espiritualmente, agir com os exemplos, não ficar apenas no campo teórico, não, porque isso não transforma tão pouco, faz com que nós empunhamos ao nosso semelhante a sua mudança, não, reformemos individualmente primeiro, para que nosso bem agir seja um espelho ao qual eles precisam ali estar exemplificando em também suas vidas, agindo e concretizando como nós também temos que fazer. Vencer vícios, defeitos e imperfeições. Quão difícil é nós vencermos, irmãos e irmãs, vícios, sejam eles quais aqui todos nós os conhecemos. Porque estamos numa discussão espiritual pesada. Tantos tem os que assopram de um lado do nosso mundo para nos ajudar, mas tem os outros que querem fazer com que nós nos mantenhamos no ciclo reencarnatório de mundos tridimensionais, de provas e expiações, ou levar-nos ainda para mundos primitivos, que é o estágio inicial de princípio inteligente, quando ele sai do reino animal para o reino hominal. Cuidado que nós temos que ter com esses vícios. Orar e vigiar, bem disse o Cristo. Empreendam a reforma íntima, que é isso.
dias da semana desdobra-se, onde vai as suas afinidades do passado e presente, onde ambas, se bem estamos agindo nos dois terços, com os olhos abertos no dia em estado de vigília, por que esperar usar na erraticidade no mundo espiritual? É dando que se recebe. Faça os outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, já disse Jesus. Então, esses alicerces são importantes para que trabalhemos em nossas vidas, não fiquemos apenas no campo da teoria. Renunciar a privilégios, fama e prazeres transitórios, porque são provas dificílimas que muitos irmãos precisam atravessar e podem cair. Caindo, precisam recomeçar em situações que muitas vezes são mais difíceis em comparação às atuais. Muito cuidado que nós temos que tomar nesse sentido. Empregar o seu tempo cuidando de um idoso ou de uma pessoa doente, voluntariando-se, sendo útil ao meio. Compartilhar um sorriso ou palavras de bom ânimo com alguém que esteja triste. Será que apenas com recurso pecuniário nós podemos suprir uma necessidade de um irmão? Com um bem material? Uma vestimenta? Itens de higiene e limpeza? E outros mais que nós conhecemos, que principalmente os bazares das casas espíritas oferecem-nos para que nós adquiramos e possamos adequá-los, ou em adquirirmos nós estamos ajudando a casa, mas também existe ali a boa ação do sorriso, do abraço, do ouvir o irmão. Às vezes isso é uma grande caridade, mas nós postergamos ou achamos que isso não há de ser útil ao nosso irmão, porque não reverbera, ou nós não conseguimos ter um retorno positivo em relação ao trem. Nós precisamos disso se nós queremos ser cristãos genuínos, espíritas genuínos. Então, façamos teu bem agir com a vontade de sermos úteis ao nosso meio, porque é assim que nós construiremos um mundo melhor. Exercer um trabalho voluntário, como dissemos, em outras palavras, ter paciência uns para com os outros. Eis a paciência, uma das lições do Evangelho segundo o Espiritismo, trazida pela mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado no bairro de Pau de Lima, estado da Bahia, Joana de Ângeles. Essa obra também faz parte da publicação publicada em 1864. Vem Joana convidando-nos para que tenhamos paciência com os nossos semelhantes, porque todos aqui sem exceção estamos em degraus evolutivos diferentes, tanto moral como intelectual. Então, alguns estarão mais acima, outros mais abaixo, outros estarão no meio da escala. O que importa isso? Quem estiver um pouquinho mais acima, que auxilie os que estão mais abaixo, ou no meio da escala. Isso que Jesus espera de cada um de nós. Pensar mais nos que sofrem, pensar e agir, amenizar os seus sofrimentos. José Carlos de Luca vai dizer que a mente, deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples possíveis, de preferência no anonimato. Não precisamos querer retribuição tão pouco, achar que o nosso irmão tem que fazer algo por nós ou para outros que estejam ao nosso redor. Dizer ainda que o nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos, que o nosso olhar seja compassivo, nossa língua silencie a maldade. Quantas vezes é mais importante calarmos do que empreendermos uma réplica, que em vez de melhorar uma situação acalorada, há de se piorar. E cadê o nosso exemplo disso? Cadê o nosso exemplo de cristão? Que estamos há 20 séculos aí procurando empreender por meio das sucessivas reencarnações. Que nossos gestos estejam impregnados de ternura, amor, caridade, benevolência e indulgência para com os nossos irmãos. Dessa forma, estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar nosso corpo. Ou seja, olha aí o conteúdo e a chiva. Olha a analogia que José Carlos de Luca faz para que nós esvaziemos essas situações negativas inerentes de seres reencarnantes ainda em final de provas e expiações, mas com objetivos outros de que consigam sim, nós conseguiremos renovar todas as nossas atitudes, pensamentos e concretizações em prol de todos que esperam que nós sejamos pessoas melhores. Temos que o ser, somos espíritas, somos cristãos e defendemos o bem, a
fraternidade, a universalidade do ensino, para que todos sejam beneficiados, independentemente de opção dogmática, até mesmo aos ateus, não importa. Basta que seja um ser vivente em nosso planeta Terra, desde o princípio inteligente estagia ali no reino mineral, depois de um tempo passa para o reino vegetal, outro tempo ainda vai para o animal, e enfim chega ao reino hominal. É assim que nós aprendemos a codificação kardeciana, que Kardec nos ensina. Que importante esse ensinamento. Então respeitemos, cuidemos, zelemos por todos esses seres. E um dia, como nós, bem passamos por esses estágios, sejam felizes como nós estamos tendo essa oportunidade de ser. Vamos agregar um estudo aqui, trazido por Chico Xavier, por meio de Emmanuel, ali, da coleção Fonte Viva. Coleção essa constante no próprio livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Como mostra ainda essa obra Linha de Luz, onde Emmanuel, seu mentor espiritual, no capítulo 157, titulado O Remédio Salutar, vai nos dizer em um trecho desse capítulo que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuído. Olhem agora essa última frase. Avaliemos. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. O que liga nosso corpo material agora, acordado em estado de vigília, ao nosso espírito eterno? Espírito, ok? O corpo semi-material, não tão denso como o nosso corpo material. Essas mazelas, construídas por nós no meio das sucessivas encarnações, renegar-se-á em nossas vidas quando nós não as trabalharmos. Olha essa frase importante dessas moléstias que estão impregnadas nos nossos espíritos, precisam por nós ali serem dissolvidas no meio do nosso bem-agir. E sim, a cada um conforme as suas obras, são os esforços diários que nós conseguiremos entender. E é o convite que Emmanuel nos faz aqui no livro Linha de Luz. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, a prece que vem nos dizer que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne de Chico Xavier era fraca? A carne de Bezerra de Menezes, que se encarnou no mês de abril do ano de 1900, era fraca? De outros baluartes, Madre Teresa de Calcutá e Mandus, tantos outros que estiveram no anonimato, inclusive atrelados a outras denominações religiosas, mas foram cristãos. É o mais importante, é primário. Secundário são as religiões. Elas nos ajudam sim e muito para que sejamos pessoas melhores. Mas todos nós, por meio de todas as épocas, tivemos os desafios, as tentações mundanas de um mundo tridimensional. Mas e o caminho e a verdade, a vida que esteve conosco há 20 séculos atrás? Ele apenas visualizou ou contextualizou. E depois dele, os Atos dos Apóstolos, quando nós lemos ali, Emmanuel, as obras iniciais, Paulo Estevão, por exemplo, quantos esforços aqueles irmãos fizeram para que um dia longe, já no século XXI, pudéssemos dizer sim, cabe apenas e tão somente a mim. Que eu não terceirize para os poderes executivo, legislativo e judiciário, tão pouco aos poderes, às esferas federal, estadual e municipal, e se eles que façam uma parte deles, que nós façamos a nossa. Porque ninguém sabe o dia do apagar das luzes. Um dia que isso acontecer, que eu saia de consciência tranquila, porque é isso que dizem os Espíritos. É apenas e tão somente a nossa consciência que cobrarmos os nossos bons atos, os nossos não atos bons, mas também o que nós deixamos de fazer, que é negativo. Isso também teremos que responder centil por centil nos desafios que nos foi empreendido no nosso dia a dia. Nós postergamos ou terceirizamos e não fizemos o que competia a cada um de nós fazermos por sermos cristãos, por nos julgarmos espíritas convinculados à proposta da terceira revelação do Consolador prometido, que Cristo disse que eu rogaria ao Pai. Então, vigiemos e oremos, como traz Mateus aqui, para que não caiamos nessas tentações mundanas que são inerentes a cada um de nós. E aí não serão, não nos esqueçamos, o início do mundo de regeneração. Porque quando atingimos esse terceiro nível de estágio evolutivo do orbe, saem as expiações, mas continuam-se as provas para que avaliemos a cada encarnação se mereceremos continuar ascendendo na caminhada evolutiva desse mundo de regeneração. É assim que acontece em todas as
casa do Pai. Como a prece pode operar o rumo de nossas vidas, renovando pensamentos e pacificando emoções, atraindo as energias da espiritualidade superior, como o nosso bem agir sempre. Ainda discorremos no dia anterior, mas pensemos, já temos capacidade para isso, no dia posterior, que eu conserte isso e faça muito mais. Afastamos os espíritos obsessores pelo nosso bem agir, pelo nosso olhar e vigiar, pela consciência tranquila. Tudo isso faz com que nós não empreendemos sintonia vibratória e psíquica junto às mentes que estão desequilibradas no mundo espiritual, ainda nesse final de provas e expiações. Motivando nossos inimigos a nos perdoarem pelo nosso bem agir. Olha quantas vezes repete-se a situação de nós bem agirmos no nosso dia a dia. Revitalizando os mecanismos de defesa imunológica do nosso corpo físico. Sim, essas células são ali reequilibradas toda vez que nós estamos amando, toda vez que nós nos sentimos bem em algo que é prazeroso, principalmente ao nosso espírito imortal. Orando ao nosso Pai Maior e empreendendo a reforma íntima, ambos suscetíveis de recebermos os alívios de nossas dores, materiais do corpo físico ou dores que nós carregamos por meio das sucessivas reencarnações, tanto morais como materiais, sim, como também a cura, se mérito para isso já tivermos construído. Quantas vezes, ao estudarmos as obras complementares da doutrina, seja as mais de 450 de Chico Xavier, seja as mais de 200 de Divaldo Pereira Franco, os espíritos dizem ali nos relatos que muitas doenças são o remédio para aquele ser que está precisando lapidar-se, purificar-se, reformar-se frente aos desafios que ele programou antes de ocupar o atual corpo físico. Então é por isso que muitas vezes nós não recebemos a cura, mas recebemos o alívio. Exemplos, as reenergizações ectoplásmicas que nós recebemos dos trabalhadores encarnados junto aos desencarnados nas câmaras de base dos centros espíritas. Então, sim, agradecemos essas reenergizações, porque sempre sairemos melhores do que quando adentramos a uma casa, e que consubstanciemos isso a todos os que estejam ao nosso redor, para que valha a pena. Essa conexão com o Pai, com Deus, mas a oração de coração não é aquela que apenas tem que ser verbalizada, que muitas vezes sai dos lábios, mas não está intrínseca no seu coração espiritual. Então, a conversa sincera, sim, essa há de ser a melhor oração, principalmente no anonimato, dentro do seu quarto, ou de outro espaço, que você esteja sozinho e esteja em conexão com a sua fonte criadora, que é Deus. José Carlos de Luca ainda vai nos dizer nessa obra, o médico Jesus, que se você deseja cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Essa frase de José Carlos de Luca está fora do entendimento desse bate-papo fraterno que nós estamos desenvolvendo, junto às intuições dos âmbitos espirituais que aqui estão me proporcionando. Não. É fácil ter os irmãos, jamais não é, mas também não é impossível. Não nos esqueçamos. Estamos num dos momentos mais agudos de um estágio evolutivo de ordem. Quantas vezes nas casas espíritas, quando estamos nos trabalhos mediúnicos, os espíritos nos dizem: vocês foram corajosos de pedir para reencarnar nesse momento ímpar da humanidade. Porque se alçarem os voos necessários para as suas evoluções espirituais, muito poderão multiplicadamente. Se escorregarem os seus desafios, terão que ressarci-los. É da lei universal. Olha a importância dessa avaliação que façamos a cada dia que passa, quando estivermos aí no nosso dia a dia. Afastaremos a negatividade, ainda continua José Carlos de Luca, de nossa mente, com pensamentos de paz, de serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Olha que trocadilho importantíssimo. Quem de nós aqui na humanidade já conseguiu passar uma encarnação inteira 100% de saúde? Mas, e construir a saúde pelo nosso bem agir? Convivendo com as mazelas do passado, construída por todos nós nas reencarnações pretéritas. Se o façamos, José Carlos de Luca está nos dizendo que sim. Então, que empreendamos em nossas vidas.
Busquemos a cura para termos uma vida melhor. Bem, caso não a recebamos, conformemos e agradeçamos a Deus. Mesmo assim, há a oportunidade reencarnatória de evoluirmos. Eu disse simplesmente que todas as realizações que nós recebamos da espiritualidade maior, enfermeiros, médicos e socorristas, nos hospitais espirituais, atrelados às estruturas físicas das casas espíritas, que sejamos agradecidos, porque sempre, com certeza absoluta, nós teremos bons benefícios para que continuemos cumprindo com a nossa programação reencarnatória. A doutrina espírita tem como objetivo principal curar as almas, não os corpos perecíveis transitórios. A cura na visão espírita deve ser entendida a partir da tríplice realidade do ser humano: espírito, perispírito e corpo. Estamos falando anteriormente o que nos mantém vivo em estado de vigília em uma encarnação. Conseguiremos, queridos irmãos e irmãs? Sim. Cada disposição evangélica, cada curso aqui aplicado pelo a luz, quanto mais nós absorvemos esses conteúdos e nos colocarmos em prática, estaremos revalidando, principalmente valorizando esse aspecto que Kardec aqui está nos oferecendo como meta de vida para que ascendamos, enfim, em nossa caminhada evolutiva. O tempo é um grande aliado na jornada da cura. Se permitirmos, ele pode nos sarar do que um dia nos feriu. O bem agir, sempre o bem agir, sempre a reformulação de nossas atitudes e pensamentos. Quando parecer que a estrada não tem saída e as aflições não têm fim, Deus vai abrir um novo caminho e curar a sua alma. Com essas novas oportunidades, quantas vezes nós acordamos, não lembramos do que nós passamos na erraticidade e desdobramos, mas acordamos com uma disposição assim que não havíamos tido na noite anterior, quando colocamos a cabeça no travesseiro. Deus renovando as nossas esperanças, as nossas forças, encaminharmos para frente, aonde Ele quer que todas as suas criaturas, sem exceção, caminhem. Nunca duvidemos disso e construamos cada vez mais essas intuições, esse canal, esse elo entre a fonte criadora, Deus, e a sua criatura, que todos nós somos, para que assim evoluamos a cada dia que passa. E eis o médico das almas, Jesus convidando-nos sempre para que sejamos pessoas melhores. E ainda convido, nessa finalização desse capítulo 20, o tema que nós abordamos aqui, o médico Jesus, de José Carlos de Luca, esvazia a xícara. Vou trazer um irmão espiritual que muito colaborou na codificação kardeciana, que auxiliar-nos ainda mais com esse conceito que ele nos trouxe e que ele exercia quando encarnado estava, que é Santo Agostinho. Irmão esse que assina ali no início da obra dele, do livro dos Espíritos, o Prolegômenos, o início de tudo da obra. Ele diz, no livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, em um trecho da resposta atrelada à pergunta 919, letra A, que quando ele estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele questionava-se: alguém tem algo a reclamar de minha postura? Do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer? E assim, o que ele fazia no dia seguinte? Fazendo essa reflexão ao colocar a cabeça no travesseiro. E se ele estivesse vítima da sua consciência no seu dia a dia, o que esperaria Santo Agostinho quando ele deslocasse os músculos posteriores no mundo espiritual, na erraticidade? Então, Santo Agostinho estava esvaziando a sua xícara no seu dia a dia, tendo essa conscientização, fazendo essa reflexão do que eu fiz de errado, eu deixei de fazer, que eu possa agora no dia posterior fazer melhor, ou se eu não fiz, que eu faça com mais qualidade, assertividade, assim eu seja um exemplo que os meus mentores individuais querem que eu seja no dia a dia. Então é esse convite que eu faço a cada um de nós, na finalização dessa obra, agradecendo a presença de todos os queridos irmãos e irmãs, desejando um ótimo ano novo a vocês, aos seus familiares, os seus vizinhos, seus parentes, os seus familiares desencarnados, por que não? E todos mais que precisam, que querem evoluir, e que aqui estão também, essa sala cheia, no mundo espiritual, uma carta dimensão, esperando novas oportunidades reencarnatórias, para que, como convida José Carlos de Luca, também esvazie as suas xícaras do pretérito, colocando novos conteúdos ascendentes em suas almas mortais. Então, esse convite a cada um de nós, que tenhamos esse ano repleto de muito estudo, muito trabalho, muita caridade e fraternidade para todos os nossos irmãos e irmãs. Então, vou convidar os irmãos e irmãs que queiram, que se sintam à vontade, que queiram fechar os seus olhos,
para que passemos agora para a segunda etapa de nossas atividades aqui, o amor em luz, que são os atendimentos espirituais, onde, desde o momento a qual adentramos do portão para frente a essa casa, já estava sendo avaliado todo o histórico encarnatório nosso, para que os benefícios que aqui receberemos, em complemento, porque sim, já estamos sendo atendidos desde quando aqui adentramos nessa terça-feira, possa facilitar a nossa vida, possa expandir as nossas consciências espirituais assim de tudo. E que esses queridos irmãos espirituais estejam sempre conosco, motivando-nos, sugestionando que sempre estejamos retornando a essa casa de luz, que oferece o pão material, que é o indireto, mas também o pão espiritual, que é a reformulação espiritual, a reforma íntima, tão imprescindível na nossa atual encarnação. Então, com essa gratidão a toda a cúpula espiritual do Minha Luz, a Jesus, a Deus, a fonte criadora, a Maria, José, aos nossos mentores individuais, é que vamos assim nos comprometendo e dando por encerrada essas atividades, e já desejando, mantendo-nos ainda em equilíbrio, pensamentos positivos, para que o que aqui nós viemos buscar na casa, o melhor possa acontecer, só na data de hoje, mas também no decorrer de todos os meses desse ano e também